Eu era o rei. O rei precisa de sapatos melhores, azuis de camurça. O ar do ateliê em Curitiba cheirava a linha nova e a rotina simples de Lúcia. Mas naquela tarde de outono, o som era outro. Um rock and roll melancólico, desajeitado, vindo da sala. Elias, seu filho de apenas 4 anos, parou o twist e a olhou com olhos que pareciam ter visto o sol do Mississippi. Ela tentou sorrir, atribuindo a fala a um filme antigo, mas o sorriso congelou. O incidente incitante veio à noite, quando encontrou o desenho escondido sob a cama. A planta baixa, detalhada de uma mansão, com um portão de ferro decorado com notas musicais. Ele a havia chamado de Jardim da Meditação. Lúcia sentiu a pontada familiar de ternura, a preocupação natural de uma mãe com a imaginação fértil do filho. Mas o sotaque americano carregado e a melodia assobiada não eram dele. Era um conhecimento, era a rachadura fria na realidade. Você acreditaria se a sua criança trouxesse uma mensagem do homem mais famoso do mundo? A vida de Lúcia era tecida na simplicidade. Costureira de 35 anos, residente em um bairro tranquilo de Curitiba, ela havia construído um pequeno universo onde o tempo parecia mover-se ao Seu ateliê improvisado, instalado na sala de estar, cheirava a algodão novo e linha encerada, um aroma confortável que envolvia a casa. O mundo de Lúcia girava em torno dessa rotina previsível e de Elias, seu filho de apenas 4 anos. Elias era a própria vitalidade, um pequeno tornado de energia que contrastava com a quietude da casa e a precisão meticulosa de sua mãe. Ele era, em quase tudo, uma criança comum. Gostava de doces, Enquanto outras crianças cantavam sobre estrelas coloridas ou elefantes, Elias entoava um rock and roll melancólico, de ritmo antigo, que Lúcia não conseguia identificar. Era uma música que carregava um peso e uma saudade imprópria para a boca de um menino que mal havia começado a somar as primeiras palavras. O estranhamento começou a se manifestar no outono. As tardes curtas de Curitiba traziam uma luz dourada, quase preguiçosa, que invadia o ateliê, iluminando a poeira suspensa no ar. Foi em uma dessas Elias brincava com um microfone de plástico vermelho, fazendo um twist desajeitado sobre o tapete gasto. Ele parou de repente no meio da sala. O silêncio que se seguiu não era de uma criança que busca atenção, mas de alguém que teve um choque de reconhecimento. Ele olhou para Lúcia com olhos que pareciam ter visto o sol do Mississippi, um brilho intenso e distante que não pertencia ao seu filho. Não era um pedido por um biscoito ou pelo desenho animado. A voz que saiu de Elias era a mesma, pequena e doce, mas o timbre carregava um sotaque americano carregado, algo rouco e melancólico, que Luke não era um palhaço, mãe, disse o menino com uma convicção que a fez largar a agulha. Eu era o rei, e o rei precisa de sapatos melhores, sapatos azuis de camurça, para caminhar em Graceland. Lúcia tentou sorrir, tentando racionalizar aquilo como uma fala copiada de algum filme antigo que ela não lembrava. A mente da mãe protetora procurava a explicação lógica, o atalho seguro para a norma. Ele se virou para a janela, observando o céu acinzentado da cidade. Seus lábios pequenos começaram a assobiar. Não era a melodia infantil que Lúcia conhecia. Era um rock lento e profundo, com uma cadência inconfundível, a assinatura melancólica do rock dos anos 50, mas que ela nunca havia escutado em lugar nenhum. O som, vindo da boca de seu filho, era uma evidência fria e impossível. O tom da casa alternou-se subitamente entre a leveza da inocência infantil e o estranhamento de um conhecimento que não deveria existir. Lúcia sentiu um frio na espinha que não era do outono. Naquela noite, o detalhe inquietante final veio como uma confirmação silenciosa, uma rachadura na fundação de sua realidade. Depois de colocar Elias para dormir, Lúcia foi arrumar o quarto e encontrou, escondido sob a cama, um desenho feito a giz de cera. Não era o rascunho de um carro de bombeiros ou de um boneco.
era a planta baixa de uma mansão. Os traços, embora infantis, eram detalhados com uma precisão perturbadora. A disposição dos cômodos, um portão de ferro decorado com notas musicais e, mais estranho de tudo, um jardim isolado na parte. O menino havia desenhado, sem nunca ter visto, a lendária Graceland. O medo de Lúcia não era mais de que seu filho estivesse inventando uma história, mas de que ele estivesse, de alguma forma, lembra. O sono de Lúcia seria interrompido não pelo choro de Elias, mas pela melodia silenciosa do rock and roll que parecia ecoar pelas paredes da casa simples em Curitiba. As semanas seguintes transformaram a rotina simples de Lúcia em um túnel de dúvida silenciosa. A força que se opunha à crença não era uma pessoa, mas o ceticismo frio e interno de Lúcia, o medo de Peré. Ela, que representava o olhar inicial do público, passava horas nas buscas exaustivas na internet, digitando frases desesperadas sobre crianças que mentem sobre vidas passadas ou síndrome da falsa memória, tentando encontrar um atalho lógico, um diagnóstico médico que pudesse apagar o estranho conhecimento que Elias carregava. A intensificação emocional era contida, mas progressiva. Não havia gritos ou sustos na casa de Curitiba, apenas a sensação crescente de desconforto e a dúvida que se instalava como uma neblina fria. Lúcia observava Elias, tentando identificar o momento da farsa, o piscar de olhos que entregaria a brincadeira. Mas ele não brincava. Ele era. As primeiras provas, contudo, eram frias e concretas, minando a resistência da razão de Lúcia. Em uma tarde, ela pegou um livro de fotos históricas e mostrou uma imagem de um homem em sua fase mais glamurosa, coberto de brilhos e com um topete imponente. Elias olhou para a fotografia, não com o fascínio de uma criança que descobre um ídolo, mas com uma tristeza profunda, quase deprimida. Estou gordo aí, Sila. O tempo nos pegou. A palavra Sila, dita com um suspiro pesado, era uma intimidade impossível de ser inventada. Aquele corpo rechonchudo, a fase final de glória e declínio, era a imagem que ele repudiava com a melancolia de quem sentiu o peso daquele corpo. A confirmação mais dolorosa veio através de um objeto. O violão empoeirado do avô de Lúcia, um instrumento velho e esquecido no canto do sótão, foi trazido para a sala. Lúcia mal sabia manuseá-lo. Eli, o avô, havia deixado apenas um fragmento da melodia, guardada como segredo de família, uma promessa musical interrompida que Lúcia sequer sabia existir. O som encheu a sala. E a melodia era inconfundível. Não se tratava apenas de tocar, mas de sentir a música, de habitar a alma que a tinha criado. O envolvimento da família se tornou necessário, e Lúcia introduziu um personagem no centro da experiência que se opunha a qualquer fantasia. O Dr. Cássio Fontes. Um psicólogo infantil renomado, um homem da razão, convidado por Lúcia para o teste profissional. Dr. Cássio era, naquele momento, a representação da ciência, do bom senso e a última linha de defesa contra o inexplicável. Ele sugeriu inicialmente estresse, ou uma fantasia elaborada, um mecanismo de defesa da mente infantil. A tensão cresceu de forma contida na sala de observação. Lúcia, a mãe protetora, queria, no fundo, Dr. Cássio. Com sua autoridade científica, queria provar a lógica para manter sua fé inabalável na ciência e nos diagnósticos. Mas cada resposta de Elias era precisa demais, íntima demais. Durante as sessões, o menino citou o nome do cavalo preferido da lenda, Rising Sun, e descreveu a sensação exata da dor latejante na perna que o rei sentia ao subir as escadas de sua mansão, um detatás. Ele falou sobre a frustração de não poder comer seu sanduíche favorito, o de manteiga de amendoim e banana frita, por causa de uma dieta imposta, e mais. Descreveu o perfume exato usado pela mulher que amava, uma fragrância que tinha saído de linha anos antes. O momento da conclusão médica inicial não foi um diagnóstico, mas um ponto de interrogação.
Dr. Cássio tirou os óculos, massageou a testa e, com a voz embargada pela quebra de sua própria lógica, sussurrou a Lúcia. Racionalmente não há, em todo o meu conhecimento, uma explicação para o que Elias sabe. A fé na ciência havia sido abalada. A dor na alma de Lúcia era palpável. Ela sentia que não estava apenas lidando com uma memória, mas com a alma atormentada de um homem que precisava de ajuda. O bloco terminou com Elias olhando para a... Era um apelo sutil, um sussurro de saudade e culpa que fazia o peito de Lúcia apertar de desespero. Ela estava perdendo seu filho para o fantasma de um ídolo e não sabia como lutar contra isso. A busca por respostas precisava se aprofundar. A chegada do momento da revelação marcou o ponto de não retorno para Lúcia. O que o Dr. Cássio chamou de mistério comportamental, Lúcia sentia na pele como a presença sufocante de uma vida que não, e a lógica se rompeu de maneira irrevogável, e o inexplicável se repetiu de forma dolorosa e clara. O palco para essa ruptura foi a quietude da sala de estar, numa noite em que a chuva batia no telhado de Curitiba, amplificando o silêncio interno da casa. Lúcia e Elias estavam a sós, e o menino de quê? Seus olhos se fecharam e a respiração se tornou superficial, quase como um transe. O que se seguiu não foi uma fala de criança, mas o monólogo angustiado de um homem preso. Elias começou a descrever os minutos finais de sua existência anterior. A descrição não era de um palco iluminado por holofotes, mas de um homem sozinho, em um banheiro, sentindo o peso do mundo. Ele detalhou a cor exata do azulejo. Um verde água pálido, a sensação do carpete úmido sob seus pés e o livro que caiu de suas mãos. A descrição sensorial era insuportável. A sensação do peso no peito. Elias não narrava uma história. Ele a revivia com uma clareza mórbida. Emoções conflitantes surgiram em Lúcia. O medo não era mais do que Elias faria, mas do que ele sentia. Ela sentiu uma dor excruciante pela clareza daquela lembrança de morte e uma culpa irracional por... Era um turbilhão de subidas e descidas de tensão, um ciclo de desespero e empatia que prendia o ouvinte à narrativa. Este foi o momento de maior tensão emocional. A dor vívida do rei morrendo transformou-se subitamente na revelação íntima. Elias abriu os olhos. A voz que saiu de seu peito era pequena, doce, de uma criança de 4 anos, mas o olhar estava carregado com o peso de um homem que se despede, de alguém que se redime. Eu tenho uma mensagem, Sila, e não é sobre música, é sobre perdão. Eu preciso entregar. Lúcia estremeceu. Seu nome era Lúcia. Aquele apelo desesperado, a lembrança de um amor antigo, atravessava a barreira do tempo e do novo corpo. A mensagem é para Lisa Marie. Eu falhei em cuidar dos meus. Diga a ela que eu vi a luz. O nome de Lisa Marie Presley, a única filha do rei, foi a nova prova inquestionável. Lúcia, uma costureira de Curitiba, sequer sabia da existência de Lisa Marie. Aquele nome, dito com uma solenidade que Lúcia compreendeu. Aquela alma presa ali, no corpo de seu filho, não precisava de um psicólogo ou de um diagnóstico. Precisava de paz, precisava de redenção. A dúvida racional se transformou em uma busca emocional e espiritual pela libertação. Lúcia abraçou Elias e sentiu o calor do corpo pequeno, mas o peso da alma antiga. O símbolo recorrente da trama se manifestou naquele momento. Elias se desvencilhou do abraço da mãe e, com os gizes de cera, começou a desenhar incessantemente um par de sapatos de camurça azul. Mas agora, os sapatos não eram glamurosos. Estavam sujos de barro e poeira, como se estivessem cansados da caminhada, um símbolo da jornada exaustiva daquela alma em busca de descanso. Lúcia soube que precisava levá-lo para onde a verdade estava. Lúcia havia aceitado o mistério. A busca pela lógica foi substituída pela busca pela paz para a alma de seu filho. O confronto final e emocional não ocorreria em um consultório estéril, mas em meio ao
Ela viajou com Elias para São Paulo, onde um grande evento de covers do rei estava sendo realizado, buscando um catalisador, um ponto de contato final para a libertação daquela memória que o prendia. O momento de maior tensão emocional se construiu em meio à música alta e à euforia dos fãs. O contraste era gritante, a adoração externa, o brilho falso dos covers no palco versus a dor interna, a per. Lúcia o segurava pela mão, guiando-o pela multidão que vibrava, sentindo que a cada passo se aproximavam do ápice da experiência. A cena sensorial e simbólica se desenrolou em meio ao caos controlado do evento. Elias, subitamente, parou de andar. Ele soltou a mão de Lúcia, mas não correu. Foi conduzido por uma força invisível, por uma atração magnética, até uma vitrine que exibia uma réplica autêntica dos famosos sapatos azuis de Camurça, o símbolo recorrente que ele desenhava incessantemente. Ao ver o objeto, Elias parou de repente. Não houve euforia, nem o sorriso de uma criança que reconhece um brinquedo. O que aconteceu foi o silêncio. Um silêncio ensurdecedor em meio ao som estrondoso do rock and roll. O menino chorou. Não era o choro impaciente de uma criança, mas a lágrima silenciosa e profunda de um homem que vê o símbolo de sua glória e, ao mesmo tempo, de sua prisão. O azul vibrante da camurça contrastava com a palidez do rosto de Elias. Lúcia, ao observá-lo, finalmente compreendeu tudo. Ela não via mais o fantasma do rei, mas a alma atormentada de seu filho em uma vida passada, aprisionada pela culpa e pelo arrependimento. As emoções chegaram ao ápice. Foi o momento da catarse. Lúcia se ajoelhou, ignorando a multidão ao redor, e abraçou o menino. O confronto interno entre fé e razão, entre a história impossível e a realidade presente, dissolveu-se completamente no afeto incondicional da mãe. Aquele abraço não era apenas um conforto, mas a aceitação inquestionável que a alma antiga precisava. A aceitação incondicional da mãe liberou o segredo inquestionável. Elias se acalmou no abraço e, com a voz embargada pela dor da perda e pela libertação do perdão, sussurrou a Lúcia, sua mãe desta vida. A mensagem é que a verdadeira glória não é o trono, mas o amor que se deixa para trás. Eu vi a luz. Diga a ela que eu estou bem e que o amor é a única coisa que realmente toca o mundo. A tensão atingiu o pico, a dor da despedida misturada à liberação emocional do perdão. Elias havia cumprido sua missão. Aquele silêncio que se seguiu, ensurdecedor em meio à multidão que aplaudia o cover no palco, era a preparação para a resolução. A alma havia se libertado. Restava apenas o caminho de volta para casa, para a paz, para a vida simples de um menino de 4 anos em Curitiba. A resolução do conflito não veio com fogos de artifício ou grandes revelações, mas na mudança gradual e silenciosa de Elias. O confronto em meio à multidão em São Paulo havia servido como um portal. As memórias do rei se tornaram fragmentos esparsos, como neblina que se dissipa ao sol da manhã de Curitiba. Aquele homem gordo, melancólico e famoso havia finalmente encontrado seu caminho de volta à luz. O Dr. Cássio, a força que se opunha, foi silenciado pela própria paz que emanava de Elias. A razão não podia refutar a evidência mais simples de todas. O menino estava bem, estava em paz. A tese psicológica não poderia explicar a transformação da alma, a libertação de uma culpa milenar. Elias voltou a ser, em sua essência, uma criança comum. Ele ria, pedia biscoitos e desenhava super-heróis. Lúcia encontrou sua paz. Ela aceitou que seu filho era uma alma antiga que havia cumprido sua missão de redenção, mesmo sem ter respostas completas. Ela guardou os desenhos da mansão e a melodia inaca. Elias nunca mais pediu os sapatos de camurça azul. O desejo se esvaíra junto com o peso da memória. Mas, ocasionalmente, quando a luz da M, o homem mais famoso do mundo precisou de uma nova vida, em um corpo pequeno e anônimo no Brasil,
para finalmente pedir perdão e encontrar seu lugar de descanso. A história de Elias e Lúcia ficaria como um sussurro, um lembrete de que o amor é a única coisa que realmente toca o mundo. Alguns reis precisam morrer 2 vezes para que a alma finalmente encontre a paz.